Alô, amigos do nosso canal Varal. Obrigado por você estar conosco mais uma vez, nos agraciando com a sua fidelidade, nos acompanhando em nosso canal, porque cada dia nós teremos uma novidade diferente para você. Nós já passamos de 180 gravações. Estamos chegando a 18 mil visualizações, graças a você. Porque se não fosse vocês, a gente não teria esse sentido. A gente, a cada 2 dias, a gente grava para deixar uma mensagem bacana para você. Uma mensagem legal, positiva, que vai te acrescer no seu mundo espiritual, no seu mundo material. Porque aqui nós queremos que você lance o seu pão sobre as águas e ele vai voltar com você sobre bênçãos, sobre coisas maravilhosas. Hoje nós vamos falar sobre o cerco de Samaria, um tema muito legal que está lá na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, que a gente pode completar. Nós lembramos que estamos à sua disposição para te agradar. Ben-Hadad era o rei da Síria. Um dia ele cercou a cidade de Samaria com o seu exército. O cerco foi tão longo que a fome se instalou lá na cidade. O rei de Israel, que estava no poder quando Samaria foi cercado por Jorão, o rei de Israel, durante o cerco liderado por Ben-Hadad, que era o rei da Síria. O cerco é relatado no livro bíblico de 2 Reis. A cidade de Samaria foi cercada por Ben-Hadad por um período indeterminado, mas o cerco foi longo o suficiente para causar uma grande fome na cidade, onde o preço dos alimentos se dispararam significativamente. A Bíblia relata que uma cabeça de jumenta era vendida por 960 pratas e 1/3 de um litro de esterco de pombo era vendido por 60 gramas de prata, indicando a extrema escassez de alimentos. Conforme eu disse, até esterco de pombo era negociado. O cerco resultou numa situação de crise, levando a atos desesperados, como exemplo, o canibalismo, como mencionado na Bíblia. Ninguém entrava e ninguém saía da cidade, portanto ficaram sem qualquer tipo de víveres por pelo menos durante 3 anos. Na Bíblia, Ben-Hadad era um título real sírio, significava filho de Hadad, e refere-se a vários reis da Síria, não somente a um rei, e sim a uma continuidade da dinastia. Ben-Hadad em hebraico significa filho de Hadad, era um título usado pelos reis da Síria. Hadad, por sua vez, pôde referir-se a um dos deuses cananitas como tempestade. E a Bíblia menciona vários reis da Síria, chamados de Ben-Hadad. Todos eles que eram filhos de Hadad, indicando uma continuidade na dinastia. Era uma divindade cananita associada ao clima, especialmente a tempestade e trovoadas, conforme a Bíblia fala. Algum tempo depois, Hadad, que era o rei de Arã, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco dito durou tanto e causou tamanha fome, como já disse, relembrando que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 ciclos de prata. E uma caneca de esterco de pombo custava 5 peças de prata. Olha como estava vivendo o povo. Havia fome e morte em um ambiente de crise, uma ocasião perfeita para Deus levantar-se um novo herói. Esta profecia teve o cumprimento, pois o que Ben-Hadad, ele foi assassinado por Azael, que se apoderou do trono, conforme Reis em 8:15. O pecado de Samaria, segundo a Bíblia, foi a idolatria, a infidelidade a Deus de Israel, que se manifestou na adoração de outros deuses, na imitação dos costumes pagãos das nações vizinhas e na rejeição dos mandamentos de Deus. Ninguém queria saber de Deus. Os samaritanos se afastaram do culto ao Deus único
e abraçaram a idolatria. Segundo a Bíblia, é uma das formas do pecado mais grave que ocorreu naquela época. Eles seguiram os costumes das nações vizinhas ali, como prática de cultos a deuses estrangeiros, queimando sacrifício, consultando médiuns e até mesmo adivinhos. Na Bíblia, a história de duas mulheres em 2 Reis 6, 28 e 29, escreve um caso extremo de fome e de desesperança durante esse cerco. Uma mulher, em meio à tragédia, cometeu canibalismo, cozinhando e comendo seu próprio filho, enquanto uma outra também se propõe a doar o seu filho. Não conseguiu, porque seu filho ela não permitiu de última hora que assim eu fizesse. Vou repetir para que você entenda o contexto de 2 Reis 6, 28 a 29. O rei de Israel está em guerra com o exército sírio e uma cidade como Samaria estava sob seu cerco. Todo mundo passando fome, todo mundo cercado. Não saía, ninguém entrava. Repetindo, a situação era tão desesperadora que, diante da fome extrema, duas mulheres decidem cometer esse ato que eu falei de canibalismo. Para sobreviver, uma delas cozinha e come o seu filho. E no dia seguinte ela tentou comer o filho da outra, que por sua vez o havia escondido, não permitiu. A história é um exemplo do desespero, da crueldade que a fome pode gerar. Destacou a fragilidade da condição humana em situações extremas. O relato é um alerta sobre a gravidade da fome e a necessidade de ajuda humanitária em situações de guerra e descontrole humanitário. A história em 2 Reis 6, 28 e 29 é um dos poucos exemplos de canibalismo relatados na Bíblia. A Bíblia também menciona em Deuteronômio 28, 53 a 54, que em casos de grande aflição, os israelitas comeriam a carne de seus filhos e filhas. A história de Jeremias, lá em Lamentações 4:10, também descreve mulheres que cozinham seus filhos em meio ao cerco babilônico. É triste ver isso. Mas qual que era a principal diferença entre samaritanos e judeus? É que reside na sua identidade religiosa, a sua prática ritual, bem como no entendimento da lei e das tradições religiosas. Cada um tinha uma forma de pensar. Os samaritanos consideram-se descendentes do antigo reino de Samaria, enquanto os judeus se identificam sobre o reino de Judá. Essa diferença histórica e étnica gerou divergência na fé, incluindo o local de culto que era o Monte Gerizim para os samaritanos e o Templo de Jerusalém para os judeus. Cada um com a sua interpretação da lei, a sua lei bíblica. O fato se mostra na postagem da mulher samaritana em não querer atender Jesus no fornecimento de água a ele. Essa passagem bíblica que relata a história de Jesus e a mulher samaritana, onde ela inicialmente nega a água a Jesus, é encontrada no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 2, do 4 ao 42. A mulher, inicialmente surpresa com a solicitação de Jesus, que era judeu, questiona a sua solicitação. Em seguida, Jesus responde oferecendo-lhe a água, que não só mata a sede, mas também caminha para a salvação. Jesus foi claro. Portanto, já existia naquela época certo preconceito entre os próprios povos, samaritanos e judeus. E qual que era a distância entre a Síria e a Samaria? A distância entre Síria e Samaria é mais ou menos 365 quilômetros. Samaria é um nome histórico e bíblico de uma região montanhosa do Oriente Médio, constituída pelo antigo reino de Israel, situado em torno de sua antiga capital, que era Samaria, e rival do vizinho do Reino do Sul, o Reino de Judá. Atualmente situa-se entre os territórios da Cisjordânia e de Israel. Samaria ficara originalmente no território da meia tribo de Manassés,
No entanto, a capital da região, que também era conhecida como Samaria, foi fundada por Onri, o rei de Israel, e passou a ser o centro político do Reino do Norte. A tribo dominante do Reino do Norte era Efraim, e Samaria era considerado a cabeça de Efraim, o que significa que a cidade era o centro do poder e de grande influência na tribo. Voltando ao assunto, Ben-Hadad, que era o rei da Síria, entendendo uma situação desfavorável, abandonou o cerco de Samaria, porque após ser derrotados em 2 batalhas por Israel, seus oficiais os convenceram de que a vitória era impossível devido ao poder de Deus nas montanhas e que na planície poderiam facilmente derrotar os israelitas. Mas a Bíblia relata que Ben-Hadad, com seu exército vasto, já explicado, conforme já falei, cerrou a cidade de Samaria. Israel era liderada pelo rei Acabe naquela época. Não foi derrotada, mas na primeira batalha sofreu uma grande derrota inicial, que foi seguida por uma segunda vitória fundamental, após o rei Acabe fazer uma espécie de acordo com Ben-Hadad. Após a derrota, os oficiais de Ben-Hadad argumentaram que o Deus dos israelitas tinha poder nas montanhas, mas que na planície seu exército seria superior. Mas eles viam desse jeito porque não tinha como competir com os israelitas. Essa argumentação, combinada com o desgosto por 2 derrotas, teriam levado Ben-Hadad a abandonar o cerco a Samaria. O rei Acabe também contribuiu para a decisão de Ben-Hadad de levantar o cerco ao permitir que ele partisse em sua liberdade. Assim, quando foram embora e desistiram da batalha, abandonou tudo, carros de guerra e grande quantidade de alimento, fazendo com que a fome que assolava o povo acabasse. O profeta Eliseu fez uma profecia sobre o levantamento do cerco e a abundância de comida muito tempo atrás. Assim é a história que contamos sobre o cerco de Samaria. Aquele povo que partiu para tudo quanto é tipo de deuses estranhos, idolatria, criou seus próprios meios de sobrevivência, abandonando a Deus. Mas eles foram cercados, passaram por diversos tipos de sofrimento, dor, angústia, fome, seca, sede, tudo quanto é tipo de coisas ruins aconteceu àquele povo. E assim, com o tempo, o rei Acabe negociou com Ben-Hadad e ele abandonou a ideia de continuar cercando a cidade de Samaria. Ali não entrava nada de comida, não entrava nada de água. Tudo ali era uma questão de tempo, porque eles estavam definhando, estavam morrendo, não tinham o que comer a ponto da mãe cozinhar e comer o próprio filho. Assim, vemos que a determinação do Senhor, ela é profunda quando você tem um compromisso com Ele, que você não o abandona com Ele, porque Ele nunca vai abandonar, como não abandonou o povo de Samaria. Samaria cercada viveu momentos profundos de desgaste, em todos os sentidos, moral, espiritualmente. E assim mesmo, ainda Deus teve compaixão. No entanto, meus amigos do canal Varal, aqui está mais uma história maravilhosa, no cerco de Israel, onde foi praticado até canibalismo. Assim sendo, eu agradeço a sua audiência, agradeço a sua continuidade conosco. Curte, compartilhe, faça com que a gente seja ouvido. Nós somos pequenininho, mas somos grande como você quando você nos acessa. Assim sendo, eu só tenho que agradecer a sua participação conosco. Em nome de Jesus, muito obrigado a você.